E nessa noite, de uma forma muito particular, o Senhor traz a este lugar para compartilhar a palavra do Senhor, o amigo, o irmão e uma referência de ministério pastoral, Reverendo Hernandes Dias Lopes, um querido, um amigo. E eu, brincando com ele, disse que pastor bom tem que ter Lopes no nome. Veja se eu estou errado. Hernandes Dias, Augustos Nicodemos, Roster Guimarães, tem que ter o Lopes no final. O meu Lopes é no meio, eu perdi a benção. A partir de hoje é Reverendo Guilhermino Silva da Cunha. Eu quero convidar ao púlpito histórico da nossa igreja o pastor Hernandes, que vai compartilhar a palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor Renato, pelo seu carinho. A honra é minha estar aqui. Cumprimentando o irmão, ao pastor Guilhermino, eu cumprimento aos demais colegas que estão aqui no púlpito. Meus irmãos, é um privilégio, uma alegria estar aqui. Então eu quero compartilhar com você o texto que está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. E peço a você que, após a leitura do texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, para acompanharmos juntos a exposição. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, o grande desbravador do reino de Deus, o homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, o homem que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 13, é um teólogo e ao mesmo tempo um pastor. A maioria das cartas que escreveu, as escreveu para responder perguntas, para dirimir dúvidas, para solucionar tensões, e este é um caso aqui. Ele plantou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Tessalônica era uma capital de uma província grega chamada Macedônia. E vocês bem sabem que, embora os romanos tivessem dominado o mundo, política e militarmente falando, os romanos não dominaram o campo das ideias. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo.
Em outras palavras, os gregos pensavam que a matéria que você olha, vê, tange, toca, é essencialmente má. O espírito invisível, imaterial, essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos não acreditavam na criação. Eles não podiam imaginar que Deus, sendo bom, pudesse criar a matéria que era má. Eles não acreditavam na encarnação. Eles não podiam entender que Jesus Cristo pudesse ser Deus e homem ao mesmo tempo. Se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se não podia ser essencialmente bom, não podia ser Deus. Então negavam a divindade de Cristo. Mas, em terceiro lugar, os gregos não acreditavam na ressurreição. Para a cabeça dos gregos, quando alguém morria, a alma imaterial era liberta da prisão do corpo, do cárcere do corpo. Então, para os gregos, pensarem em ressurreição era um contrassenso. Na cabeça deles, ressurreição remetia a eles a ideia de que aquela alma que fora liberta na morte retornaria à prisão do corpo. Então eles não acreditavam em ressurreição. O problema é que, em vez da igreja estar influenciando o pensamento secular, era o pensamento secular que estava formatando o pensamento dos cristãos. O que os gregos estavam pensando estava entrando para a igreja e trazendo consequências para os crentes, de tal maneira que quando alguém morria lá na igreja de Tessalônica, era uma tristeza só, porque não havia esperança. Eles não acreditavam em ressurreição. Se vocês perceberem, esse é um problema que estava acontecendo numa outra igreja grega, a igreja de Corinto. E Paulo precisa empregar o texto mais longo da Bíblia para tratar da matéria, 1 Coríntios capítulo 15. E lá no capítulo 15, verso 12, Paulo vai mostrar o problema que estava acontecendo lá. Veja comigo, ele diz assim, notem comigo, versículo 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, a ressurreição de Cristo era um fato inquestionável, irrefutável, porque ele ressuscitou e apareceu a várias pessoas durante 40 dias, então era inegável. Mas olha o que ele vai dizer no verso 12: como, pois, afirmam alguns dentre vós, ou seja, alguns membros da igreja de Corinto, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Influência de quê? Do pensamento grego. O mundo está invadindo a igreja, em vez da igreja influenciar o mundo. E Paulo vai responder para a igreja de Corinto o seguinte: olha, não dá para aceitar parte do pacote e rejeitar outra parte do pacote. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a nossa pregação, os que morreram em Cristo pereceram. Então não há redenção, então nós somos falsas testemunhas de Deus, então somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Quando ele está tratando o assunto lá em Tessalônica, vejam vocês, que ele está usando uma terminologia. Ele diz assim: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para vocês não ficarem tristes. O que é dormir? Por que está usando essa figura de linguagem? A pergunta é: o que é que dorme? É o corpo ou é a alma? E a resposta óbvia é que dorme é o corpo, a alma não dorme, a alma não fica inconsciente. Mas por que ele usa a figura dormir? Por duas razões. Primeiro,
Quando você fala em dormir, você fala em descansar. O que é a morte para um crente? Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Então, quando você usa a expressão dormiu no Senhor, está descansando. O corpo, a alma volta para Deus, está já desfrutando da glória de Deus, da bem-aventurança eterna. Mas em segundo lugar, a figura do sono, dormiu, significa que vai acordar. Se não acordou, não dormiu, morreu. O que significa isso? Significa que a morte não é um adeus, é apenas um até logo. O túmulo não é o nosso último endereço. A morte já morreu, porque Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Mas fica a pergunta, irmãos, de lá e daqui. Nos meus 41 anos de pastorado, talvez a pergunta que eu mais escuto, queridos colegas, é esta: pastor, como é que vai ser lá no céu? Nós vamos nos conhecer? Como é que vai ser o nosso corpo? O que acontece quando um crente morre? Quando uma pessoa morre, o que acontece? Essa pergunta ela é recorrente ainda hoje. Por exemplo, se você perguntar para um ateu materialista assim, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder para você: bom, morreu, acabou, é só matéria, não tem mais nada, não tem esperança disso. Se você fizer essa pergunta para alguém que subscreve a teologia romana, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder para você: bom, a pessoa não era tão boa para ir diretamente para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, vai para um purgatório, fica penando lá, purgando lá, não sei se uma década, se um século, se um milênio, até se purificar para entrar no paraíso. Não tem esperança disso. Se você perguntar para um espiritualista assim, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder para você: morreu, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Não tem esperança nisso. Se você perguntar isso para uma outra vertente teológica, você vai dizer: o que acontece quando a pessoa morre? Ele vai responder: bom, morreu, a alma fica dormindo, inconsciente. Não tem esperança nisso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,8: morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que a Bíblia diz? Filipenses 1,23: morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que a Bíblia diz? Em Hebreus diz que quando um crente morre, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Por exemplo, Jesus disse para o ladrão à sua direita: se arrependeu na 1/10 hora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, naquele dia Jesus morreu e foi sepultado, então a sepultura não é o paraíso. Quando Jesus morreu na cruz, a última palavra na cruz foi essa: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando um crente morre, imediatamente o corpo que foi feito pó, volta ao pó, mas o espírito volta a Deus, e o deu. Mas fica a pergunta: mas e como é que vai ser? Vamos ou não vamos nos conhecer no céu? E a resposta é: claro que vamos, claro. O céu, irmãos, é glorificação, não é retrocesso. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. Por exemplo, se eu perguntar aqui ao casal com mais tempo de casamento, vamos imaginar 50 anos, perguntar assim para a esposa: você conhece o seu marido? Com 50 anos de casamento. Ela vai dizer assim: eu estou conhecendo ainda. Se eu perguntar para o marido assim: você conhece a sua mulher depois de 50 anos de casado? Ele vai dizer assim: estou começando a conhecer. Os gregos diziam assim: conhece-te a ti mesmo. Os gregos estavam errados. Nós não nos conhecemos. Eu acho que vocês são mais crentes do que eu, mas
Eu de vez em quando eu fico escandalizado comigo. Não, acho que não sou eu não. Não, isso que está passando na minha cabeça não sou eu, deve ser outra coisa. Eu sei que isso não acontece com vocês, mas comigo de vez em quando acontece. Sabe por quê? Porque nem nós nos conhecemos, mas lá no céu nós vamos nos conhecer. Agora, só um detalhe: lá no céu nós não vamos ter o relacionamento que temos aqui. Por exemplo, lá no céu não se casa nem se dá em casamento, então não tem desse negócio de casados para sempre. Casamento é até que a morte os separe. Aproveita que é só aqui, depois não tem mais não. Alguém diz, ufa, até que vem também, né? Ah, que pena, podia durar para sempre. Vai durar não. Aproveita. Segundo, lá no céu nós não vamos ser uma família nuclear. O que é uma família nuclear? Marido, mulher, o esposo e filhos. Os outros viram parentes. Lá no céu nós vamos ser uma família só. Você não vai amar mais quem foi aqui, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho e sua filha, que você vai amar Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro e João. Nós vamos ser uma única família lavada no sangue do Cordeiro, sem dor, sem tristeza, sem luto, sem lágrima. Mas fica a pergunta, mas como é que vai ser o nosso corpo lá? Por exemplo, pensa comigo. Imagine você que uma mãe está grávida, surgiu um problema, a gravidez foi interrompida, ocorreu um aborto. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou imagine uma criança, muitíssimo obrigado. Imagine você, uma criança que acabou de nascer e morreu logo depois do parto. Vai ser um recém-nascido glorificado no céu? Lá em Vitória, nós temos uma ovelha muito querida, que completou 109 anos, lúcida. Pasmem vocês, enfia linha na agulha, sem precisar usar óculos, e eu fico com a santa inveja dela. Vai ser uma vovozinha de bengala lá no céu? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, maduro, perfeito. Boa notícia para as meninas: o corpo da ressurreição não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. Pastor, isso é especulação? Não é especulação. A primeira base da nossa esperança está aí no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Em outras palavras, Deus já se pronunciou sobre o assunto. Deus já tem revelação dada sobre o assunto. Eu não preciso especular. Nós temos garantia do como vai ser, e isso traz esperança. Quando um crente estava morrendo lá na igreja de Tessalônica, era um chororô só, porque a ignorância é mãe da aflição. O conhecimento da verdade traz consolo, remove a tristeza. Então está aqui, meus irmãos, o primeiro pilar da esperança cristã: não temos medo da morte. Morrer para um crente não é uma tragédia, porque morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas há um segundo pilar da esperança cristã. Confira comigo o versículo 16, que é a parousia, a segunda vinda de Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Esta
é a verdade magna do cristianismo. Esta é a acrópole da nossa esperança, o pináculo da nossa fé. A nossa esperança mais robusta e sublime: Jesus voltará em grande majestade e glória. Nós estamos como que na ponta dos pés, olhando, aguardando, apressando o dia da vinda do Senhor, e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os sinais são eloquentes. O Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, disse que precisaríamos ter atenção. Primeiro sinal, o engano religioso, desde que ninguém vos engane. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Terceiro sinal, terremotos em vários lugares. Quarto sinal, fomes. Quinto sinal, epidemias. Sexto sinal, perseguição religiosa. Sétimo sinal, esfriamento do amor. Oitavo sinal, o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Nono sinal, a manifestação do homem da iniquidade. Décimo sinal, a apostasia. Olhe para o mundo hoje, olhe para a agenda das nações hoje, e você verá que esses sinais estão todos eles eloquentemente apontando para nós que breve Jesus voltará. A pergunta é: como ele voltará? Atos 1:11 diz que ele voltará pessoalmente. Ele não vai mandar um embaixador, ele não vai mandar um arcanjo, nem Miguel, nem Gabriel, nem um querubim, nem um serafim. Ele mesmo virá em majestade e glória. Foi o que os anjos disseram para os galileus: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir, desse mesmo modo voltará. Ele voltará pessoalmente para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Segundo lugar, ele voltará visivelmente. Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Em outras palavras, a segunda vinda será o evento mais público da história. Nenhuma pessoa ficará longe deste acontecimento extraordinário, nem nas montanhas mais geladas da Ásia, nem nos desertos mais quentes da África, nem nas matas mais fechadas da nossa Amazônia, nem numa caverna mais escura. Todo olho verá Jesus voltando em grande majestade e glória. Quando diz que até aqueles que o traspassaram, sabe por quê? Que quando Jesus vier em glória, primeiro fato que vai acontecer, diz a Bíblia, é que os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Aqueles que cuspirem Jesus, aqueles que esbordoaram Jesus, aqueles que vilipendiaram Jesus, aqueles que negaram Jesus e ultrajaram o seu nome ao longo dos séculos, terão que ver Jesus vindo na sua majestade e glória. Terceiro, como Jesus voltará? Ele voltará audivelmente. Versículo 16 diz: dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Se a segunda vinda será o evento mais público, será também o mais sonoro da história. Vai ser algo tão retumbante, meus irmãos, que ninguém ficará fora do alcance desta trombeta de Deus, desta voz do arcanjo, desta palavra de ordem. E o Senhor Jesus irromperá nas nuvens com grande majestade, com grande glória, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Como ele voltará? Quarto lugar, ele voltará repentinamente. Diz a Escritura que vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Na linguagem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que vai ser num momento, e a palavra momento no grego é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo.
Isso significa, vai ser tão rápido como um abrir e fechar de olhos, ou como o faiscar de uma estrela, ou como o dardejar da cauda de um peixe. Sabe o que significa isso? Não vai ter condições de você se preparar na última hora. Se você não tiver azeite na sua lâmpada, você enfrentará o juízo de Deus. Hoje é o dia oportuno. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quinto lugar, como Jesus voltará? Ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão. Nenhum ladrão manda um telegrama ou manda um WhatsApp, um e-mail dizendo: olha, tal dia eu chego na sua casa, prepara um cafezinho, faz um pãozinho de queijo que eu vou chegar. Sabe o que significa isso? A segunda vinda de Cristo não vai ser um dia óbvio. Não. Todas as pessoas que marcaram a volta de Jesus, desculpem da expressão, quebraram a cara, porque não é um dia óbvio. Vai ser um dia comum, onde os pais vão se levantar para levar filho na escola, para pegar filho na escola, para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, para viajar, para ficar em casa. Quando ninguém estiver esperando, ele chega. Esse dia vai pegar de surpresa os filhos das trevas, mas os filhos da luz vão estar aguardando, vão estar esperando e vão dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Quando perguntaram para o Wesley: o que você gostaria de fazer quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de fazer o que eu faço todo dia eu estou esperando, todo dia eu estou aguardando, todo dia eu estou dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Como Jesus voltará? Jesus voltará inescapavelmente. 1 Tessalonicenses 5 diz que vai ser como uma mulher grávida que está para dar luz. Não dá para cancelar a segunda vinda de Cristo. Não tem corte humana, por mais egrégia que ela seja, que possa, não, eu vou cancelar. Jesus não volta mais. Ele vai voltar, querendo os homens ou não, ele vai voltar, querendo os poderosos sim ou não, ele vai voltar, e ele vai voltar inescapavelmente. Como Jesus voltará? Meus amados, Jesus voltará vitoriosamente. Diz a Bíblia que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Diz a Bíblia que vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E ele então vai reinar vitoriosa e gloriosamente com a sua igreja. Isso não é hipótese, isso é revelação de Deus. Mas há uma terceira base da nossa esperança, está aí no versículo 16, na parte B, e diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A pergunta é: primeiro em relação a quem? O texto é claro: aos que estiverem vivos. Então preste atenção aqui. Quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam. Por que está falando mortos em Cristo? Porque ele está falando para a igreja. Para a igreja. Depois que os mortos ressuscitarem, então os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. O que Paulo está dizendo aqui, para consolar a igreja que estava triste quando alguém morria, é o seguinte: olha, não tem prejuízo quando um crente morre. Primeiro, que quando ele morre, imediatamente a sua alma começa a reinar com Cristo no céu. Segundo, quando Jesus voltar, aqueles que estão lá com ele, desde Abel, a primeira pessoa a morrer na história, voltará com Jesus em glória. E então, aquele corpo que estava no pó, foi feito pó e é pó, escuta a voz de Jesus e se levanta do túmulo. Um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E esse corpo agora glorificado se une àquela alma que já estava na glória, e assim seremos arrebatados e todos nós encontraremos o Senhor Jesus nos ares. A grande pergunta é: como é que vai ser o nosso corpo? E Paulo responde essa pergunta
lá na sua carta aos Coríntios, e eu gostaria de levar os irmãos para lá, porque Paulo vai detalhar uma das perguntas mais constantes ainda hoje: como é que vai ser o nosso corpo? Então abra lá 1 Coríntios 15, a partir do verso 35. A pergunta foi esta: como ressuscita os mortos e em que corpo vem? Você quer saber como é que vai ser seu corpo? A resposta está aqui. Paulo vai usar 3 metáforas, 3 figuras, para explicar para nós como é que vai ser o nosso corpo. Primeira figura é a figura da semente, versículo 36. O que semeias não nasce se primeiro não morrer, e quando semeia, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprove dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O que ele está dizendo? Então na ressurreição vai ter continuidade e descontinuidade. O que é continuidade? Por exemplo, ele está falando de semente. Se você planta uma semente de manga, você não vai colher abacate, você vai colher manga. O que ele está querendo ensinar com isso? Morreu José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Morreu crente, salvo pela graça, ressuscita para a ressurreição da vida. Morreu ímpio, descrente, ressuscita para a ressurreição do juízo. A morte não é uma varinha de condão que muda ninguém. Isso é continuidade. Qual é a descontinuidade? Ele começa a explicar no versículo 42. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se semeia-se na corrupção, diz ele, versículo 42, ressuscita-se na incorrupção. Sabe o que significa isso? Esse corpo nosso, irmãos, começa a envelhecer no dia que nós nascemos. Não tem como driblar o tempo. Só em filme de ficção. Na realidade, não. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As meninas, mais espertas do que os homens, driblam isso um pouquinho melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda de manhã, é um caos. Usa um bom cosmético, vira um cosmos, né? Daqui a pouco uma cirurgia plástica ajuda e muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o famoso cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dos mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Tem jeito não. Tem jeito não. Então, quando alguém morre, esse corpo é uma semente enrugada, corruptível. Mas o que vai brotar da sepultura é um corpo incorruptível. Não vai ficar velho, não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não vai ficar estressado. Um corpo perfeito e eternamente perfeito. Esse vai ser seu corpo. Segundo, versículo 42 diz assim: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Oh, meus irmãos queridos, nós pastores já lidamos na prática pastoral, visitação pastoral, com situações tão difíceis. Pastor Guilhermino conheceu uma ovelha nossa lá em Vitória, meu querido irmão Lair Boechat, ficou 14 anos em estado de coma. 14 anos. Já visitei ovelhas que a doença foi tão severa e o tratamento tão pesado que o corpo foi enrugando, encolhendo, murchando. Quando terminou a saga, aquele corpo estava desonrado pela doença, pela dor, pelo sofrimento. Aquela semente foi semeada lá, desonrada, mas o corpo que vai ressurgir daí é um corpo glorioso, glorioso,
Daniel chega a dizer que vai ser como o sol no seu fulgor, com aquela glória que Jesus apareceu a João na ilha de Patmos, cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, pés como de bronze polido, voz como de muitas águas, o rosto brilhando como o sol no firmamento. Assim será o nosso corpo, glorioso. Versículo 43: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Eu fui criado na roça mesmo, e vi muito bezerrinho nascer lá no campo. Quando nasce um bezerro, lá no pasto, ele nasce meio tronchozinho, daqui a pouquinho se apruma, daqui a pouquinho está mamando, daqui a pouquinho está correndo, assim com os outros animais. Mas o ser humano não, nasce, ele é dependente hoje, no primeiro mês é dependente, no segundo mês é dependente, no sexto mês é dependente, no primeiro ano é dependente, daqui a pouquinho vira um menino serelepe, daqui a pouquinho vira um adolescente cheio de si, daqui a pouquinho vira um jovem com os músculos tonificados, daqui a pouquinho ele desafia o tempo e o espaço nas corridas, nas pistas, daqui a pouquinho a cabeça manda, o corpo não vai mais, daqui a pouquinho não consegue correr mais, daqui a pouquinho nem andar consegue direito mais, daqui a pouquinho é preciso de uma muletinha, daqui a pouquinho uma cadeira de rodas, daqui a pouquinho uma maca, daqui a pouquinho é uma fraqueza consumada. Mas o corpo que vai ressurgir é poderoso, poderoso. Sabe o que significa isso? Com o corpo poderoso de Jesus, ele entrava numa casa fechada, sem precisar abrir a porta. Ele saía lá de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com o corpo de glória poderoso, ele foi assunto aos céus, entre nuvens. E eu pergunto a você, qual é a distância entre a terra e o céu? Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Onde fica o céu? Com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Se ele voltou na velocidade da luz, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto a vocês, quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra? A Bíblia diz que nós teremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo. Significa o seguinte, que esse corpo da ressurreição não estará sujeito às mesmas leis que nos governam agora. Nós vamos reinar e desfrutar de novos céus e nova terra. É como se você dissesse, eu vou dar uma puladinha no céu, vou dar uma puladinha na terra. Todo esse cosmos restaurado por Deus vai ser o ambiente onde nós vamos andar com Deus, glorificar a Deus, servir a Deus. Aliás, notinha de rodapé, se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, porque nós vamos trabalhar no céu, sabia? Albert Einstein disse que nesse corpo frágil nosso, fazendo coisas tão fantásticas, nós não usamos sequer 10% do nosso potencial. Você já imaginou o que você vai poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Sem ficar doente, sem ficar cansado, sem ficar estressado. Vamos para a segunda metáfora. Confira comigo o versículo 39. Ele vai explicar como é que vai ser o corpo. Ele diz, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne das aves, outra a carne dos peixes. Ué, Paulo, agora eu não estou te entendendo. Será que Paulo está sugerindo para nós aqui que os animais, que as aves, que os peixes também vão ressuscitar? É isso que ele está falando? Meus irmãos, porque esse negócio está ficando complicado hoje, sabia? Eu amo pets, os animaizinhos, eu gosto mesmo. Quem entende os provérbios que tem que cuidar e cuidar bem. Mas está ficando, acho que passando um pouco do ponto hoje, sabia? Pasmem vocês,
tem gente dormindo com cachorro debaixo do mesmo cobertor. Tem gente que está dando nome de gente em cachorro. Há pouco tempo fui fazer uma visita e a mulher disse assim: Marcelo, Marcelo, eu estou pensando que é o marido. Não, era o cachorro. Eu acho que o marido chamava Totó. Tem Marcelo aqui não, né? Eu estava aguardando um voo, uma conexão num voo internacional, e fiquei pasmo com o que vi. Estou sentado, de repente um casal muito bonito se assenta na minha frente, um cachorro bonitão também do lado. Aí de repente o rapaz falou assim para a moça assim: fica aqui que eu vou comprar uma Coca-Cola. Um barzinho que ficava assim uns 30 metros. Quando o rapaz saiu, a moça deu um beijo na boca do cachorro. Mas pensa num beijo cinematográfico. Meu Deus, mas está tudo errado. Há poucos dias, uma mulher me ligou. E eu fiquei muito chocado com a pergunta dela. Falou: pastor, eu estou ligando para o senhor, porque eu quero saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta e não tinha uma resposta pronta para dar para ela. E ela disse: olha, porque se a minha cachorrinha não for, eu também não quero ir. Eu falei: bom, isso é problema da senhora, eu não vou entrar em briga de família. Deus criou 3 tipos de seres: anjos, homens e mulheres, e animais, voláteis, terrestres e aquáticos. Os anjos são espírito e não têm corpo, não morrem. Os animais têm corpo, mas não têm espírito, morrem e acabou. Os homens criados à imagem e semelhança de Deus têm corpo e espírito. Ao morrer, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. Pasmem vocês, um ministro presbiteriano, calvinista reformado, vai fazer uma cerimônia de casamento de membros da igreja. Sabe quem levou a aliança no altar? A cachorrinha da família. Será que Paulo está falando então que cachorro vai ressuscitar, que papagaio vai ressuscitar, que peixe vai ressuscitar? É isso que ele está falando aqui? Não, não. Então me permito ilustrar para você não chegar a uma conclusão errada acerca de Paulo. Então eu vou ilustrar de forma muito, muito simples. Vamos imaginar que numa família tem lá um cachorrinho de estimação, tem lá um papagaio de estimação, e tem lá um peixe no aquário também de estimação. Imagine você que morreu o cachorrinho, aí foi lá no quintal, abriu uma cova, sepultou o cachorrinho. 100 anos depois, morreu o papagaio. Aí foi lá na cova onde estava sepultado o cachorrinho, abriram, o que tinha lá dentro? Pó de cachorro. Aí sepultaram o papagaio na mesma cova. 100 anos depois morreu o peixe do aquário, foram lá e abriram a mesma cova, o que tinha lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio. Aí sepultaram o peixinho. 100 anos depois morreu alguém da família, foi lá e abriu a mesma cova, o que tinha lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe. Daqui a 100 anos você lá e abre a cova, o que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe, pó de gente, tudo misturado. Como é que vai ficar na ressurreição? Está tudo misturado. Paulo está ilustrando isso aqui. Naquele grande dia, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. E o que vai levantar do túmulo não é pó de cachorro, não é pó de papagaio, não é pó de peixe. O que vai levantar da sepultura é pó de gente. Ah, pastor, mas como é que fica a questão de cremar então? Eu pergunto a vocês, e aqueles irmãos nossos que estavam nas Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001?
3.000 graus centígrados. E o que acontece quando um animal, uma pessoa é comida por um monstro marinho, que o corpo dele vai sendo soltando de 100 em 100 quilômetros. Se você crê que Deus do nada criou o universo, você não tem dificuldade de crer que onde tiver uma partícula humana, no dia que Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz e eles ressuscitarão para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Vamos à última metáfora, versículo 40. Terceira e última metáfora. Respondendo, que corpo nós vamos ter? Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida um é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres, um é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela também há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Pronto, o que ele está falando? O que ele está falando é que embora todos os corpos ressuscitados que vão para a glória, vão brilhar, nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Daniel 12 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça vão brilhar como o sol no seu fulgor. Eu acho que tem crente que vai entrar no céu assim meio lusco-fusco. Talvez o que Paulo está tratando aqui é aquilo que ele ensinou lá em 1 Coríntios capítulo 3, 15 em diante. Ele diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Eu, como prudente consultor, edifiquei sobre o fundamento. Outros vão edificar também sobre ele, mas alguns constroem com material não perecível, como prata, ouro e pedras preciosas. Outro, entretanto, vai edificar no fundamento com material perecível, madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se a obra de alguém permanecer, ao ser provado pelo fogo, esse receberá galardão. Se não permanecer, vai ser salvo como que através do fogo, mas não vai receber galardão. Eu acho que tem crente que vai entrar no céu com cheio de fumaça. Preste atenção nisso. Salvação é pela graça, mas galardão é pelas obras. Tem crente que já recebeu a Cristo, foi convertido e cruzou os braços e nada fez no reino de Deus. Como é que vai ser seu corpo lá, hein? Bom, Paulo então vai tratar com os irmãos o seguinte: quando isso acontecer, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, os vivos sendo transformados e arrebatados, você que sempre desejou voar, você vai voar. Nós vamos ser arrancados daqui e vamos ser arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Não é diferente de segunda vinda, não, é o mesmo evento público. E nós, assim diz o texto, estaremos para sempre com o Senhor. Me permita uma pergunta: quem no auditório aqui tem parentes próximos que moram fora do Brasil? Levanta a mão, só para eu saber. Várias pessoas. Uma das coisas assim que dói o coração é na hora de despedir, não é não? Vai passar um ano sem ver. Há poucos dias eu estava pregando lá nos Estados Unidos, fiz essa pergunta, um irmão levantou e falou: tem 20 anos que eu não vejo a minha família. Lá no céu não vai ter assim, não vai ter isso não, sabia? Não vai ter despedida não. Estaremos para sempre com o Senhor, para sempre, sem dor, sem lágrima, sem pranto, sem luto, sem pecado, sem tristeza, sem depressão, sem despedida, sem adeus, sem nada de ruim. E eu quero terminar, porque Paulo começa esse texto falando de gente triste na igreja, sem esperança, e aí ele ensina como é que vai ser, e como é que ele termina no verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A verdade consola, o Evangelho traz esperança, e Paulo não quer apenas que você saia daqui hoje consolado, não. Paulo quer que você saia daqui hoje para ser um instrumento de consolação na vida de muita gente que está aflita, angustiada, desesperada, sem esperança neste mundo. Você e eu, consolados que somos, agora somos transformados em instrumentos de consolação.
são. Bendito seja Deus por uma viva e segura esperança que temos. Que Deus nos abençoe. Amém.